fazer a parte inicial, tá? A parte introdutória. Feita essa parte introdutória, aí alguém quiser me interromper para tirar alguma dúvida, tá bom? A gente são as dúvidas na hora, tá bom? Levantamento de um transformador. Quando é realizado o levantamento de toda a potência elétrica instalada, tá? Verifica-se a potência instalada e, de acordo com o valor dessa potência, a necessidade ou não de um transformador a ser utilizado exclusiva do cliente. O que é a potência instalada, pessoal? A potência instalada é o somatório das potências, tá? Existente nessa instalação. Quando você vai fazer uma instalação, nós estamos falando de instalação interna, eu vou realizar a instalação e o levantamento das potências, tanto de iluminação quanto de tomadas, tá? Para o meu residencial, digamos assim, eu não vou ter assim tanta complexidade, vou ter tanta preocupação, porque, embora, logicamente, eu vou trabalhar em cima da norma, que é a especificação técnica 124, e a maneira vai ser mais simples da gente trabalhar, tá? Eu não vou ter tanta dor de cabeça, digamos assim, porque se você aderir à NBR 5410, que é a norma da BNT, e seguir todos os procedimentos com relação a depender da instalação, qual é a bitola que eu vou utilizar, né? Se vai ser embutido de alvenaria, se vai ser em bandeja, se vai ser subterrânea, se vai ser em eletroduto de seção circular. Então, a depender de como esse cabo vai ser condicionado, comprimento, queda de tensão. Então, todas essas informações você vai encontrar na NBR 5410. Junto com essa 5410, você, logicamente, vai trabalhar com a especificação técnica 124. Essa especificação técnica 124, ela ficou no lugar da NT001, tá? A Enel fez essa troca de norma técnica para especificação técnica. Vale salientar que praticamente nada mudou dessas normas, tá bom? Só mudou praticamente de capa. Então, o conceito, pouca coisa foi mudada. Então, a potência instalada nada mais é do que o somatório dessas potências, e a partir do valor dessa potência, né, como é que eu vou saber como é que vai ser o limite de fornecimento para minha residência, ou para minha indústria, ou para minha fábrica? Vai depender muito do valor dessa potência, que é o somatório de todas as cargas que existem nesse compartimento, tá? Nesse local. Eu vou explicar para vocês uma parte da ET 124, que é que substituiu a NT 001, tá bom? Aí vamos lá. No nosso caso, que é o estado do Ceará, a concessionária responsável pelo setor de distribuição é a Enel, né? A Enel, que ficou no lugar da Coelce, né? Ela comprou, então a Enel, que é uma empresa italiana, ela assumiu a responsabilidade do setor de distribuição do nosso estado do Ceará. Não só do Ceará, como outros estados, né? Mas nós estamos falando aqui do nosso estado do Ceará. Então, através da especificação técnica hoje, que é a ET 125, que essa norma ficou no lugar da NT 002, tá bom? Essa especificação técnica, a partir das informações contidas nela, você vai fazer todo o procedimento técnico, tá bom? Para verificação da potência nominal do transformador a ser utilizada. Eu posso instalar um transformador na minha residência? Vai depender de alguns fatores, tá bom? Vai ter o critério do limite de fornecimento, e a partir da potência instalada, você vai ver se vai ter necessidade ou não de você ter um transformador instalado, tá bom? No local. Mas antes, verifiquemos os critérios para a possível instalação de um transformador exclusivo do cliente. Então, eu tenho que, primeiramente, verificar os limites de fornecimento, tá? Lembrando que o limite de fornecimento ele pode ser monofásico, que é dado entre uma fase e um neutro, bifásico com 2 fases e um neutro, e trifásico com 3 fases e um neutro. Bom? Vamos nós. Limite de fornecimento. A carga instalada máxima por unidade consumidora conectada à rede aérea, conforme eu tinha dito para vocês, praticamente 100% do nosso município trabalha com rede aérea. Então, nós temos pontos específicos, né, na cidade de Fortaleza, que trabalha com linha subterrânea. Então, são pontos realmente específicos, tá bom?
o valor máximo é de 75 kW e a carga instalada máxima por unidade consumidora conectada à rede subterrânea é um pouco a mais, né? Um pouco a mais com valor de 100 kW. Beleza? Vamos lá. A ligação monofásica, segundo a especificação técnica 124, diz o seguinte: as unidades consumidoras conectadas à rede aérea de baixa tensão. Então, vamos visualizar aqui rede aérea, né? Vamos esquecer um pouquinho a rede subterrânea, porque praticamente toda a nossa instalação é aérea, tá bom? Quando eu tenho uma carga instalada com limite de 10 kW, tá bom? 10 kW de potência for o somatório de todas as minhas cargas e as unidades consumidores conectadas à rede subterrânea com limite de 15, tá bom? Professor, Oi. essas cargas aí é o máximo que é para aérea e para subterrânea, é 100 subterrânea? Subterrâneo, no caso, para monofásico, 15 kW, no caso, para a rede aérea, que é o que geralmente nós trabalhamos, né? 10 kW. Então, eu fiz o levantamento das Não, diga cargas. na página anterior. Oi? Voltando Na página aqui. anterior que você falou, sim, Essa você aqui. falou aí. Subterrânea 100 e sendo rede aérea. Isso eu estou falando de carga instalada máxima por unidade consumidora, tá bom? Ah, Agora, por unidade, né? Não tem assim um valor X, não tem não, né? o valor máximo por unidade consumidora, segundo a especificação técnica, é 75, tá? Agora, a gente vai fazer do modo individual, né? Digamos que você tem uma fábrica. Aí, nessa fábrica, mediante a carga instalada, o somatório das cargas que você fez, se você tiver um limite de até 10 kW, o seu fornecimento vai ser monofásico. Então, a empresa concessionária vai direcionar um técnico responsável. Esse técnico vai fazer a instalação de um medidor, tá? De um medidor monofásico, que vai levar uma fase e um neutro, tá bom? Mas digamos que a minha potência instalada ultrapassou esses 10 kW. Eu fiz o levantamento e a quantidade de cargas, digamos assim, ela ultrapassou os 10 kW. Sendo assim, eu vou verificar que se o valor dessa potência instalada ela chegar até o limite de 20 kW, tá? E no caso, se for uma rede subterrânea 30 kW, eu vou ter o fornecimento de duas fases e um neutro, tá? Vou ter o fornecimento de duas fases e um neutro. Caso esse valor ultrapasse os 20 kW, aí vamos lá. Eu vou para uma ligação trifásica. Essa ligação trifásica admite um valor de até 75 kW. Então, repetindo, para uma ligação monofásica, eu tenho até 10 kW. Para um sistema bifásico, que é duas fases e um neutro, eu tenho 20 kW. E para um sistema trifásico, uma ligação trifásica, que são três fases e um neutro, eu tenho 75 kW. Tá? Que no caso a tensão de linha, né, que são tensão entre duas fases 380, ou 220 volts sendo tensão entre fase e neutro. Aí vamos lá. E se ultrapassar o valor desses 75 kW, como é que vai ser o critério? Ele vai continuar sendo trifásico, tá bom? Ele continua sendo trifásico, só que agora, uma vez que ultrapassei esses 75 kW, eu vou recorrer agora a essa especificação, que é a ET 125. Aquele levantamento de cargas, né, que fala sobre o limite de fornecimento, ali são trechos da ET 124. Quando eu ultrapasso os 75 kW, ele vai continuar sendo trifásico, com a diferença que agora eu vou ter que recorrer a essa norma, né, que é essa especificação, onde será realizado o levantamento de um transformador exclusivo do cliente. Porque até então, digamos, eu tenho uma potência, eu tenho um fornecimento trifásico. Digamos que eu tenho um supermercado, só que nesse supermercado eu tenho uma alimentação trifásica. Então, a concessionária Enel, ela me fornece o sistema trifásico. Só que, como minha potência é até os 75 kW, o sistema trifásico, ou seja, as três fases e o neutro, eles estão vindo daquele transformador que a gente encontra na rua. Então, eu estou vendo aquele transformador na rua que o camarada retirou as três fases e retirou o neutro e levou até a minha instalação. Quando eu ultrapasso esse valor, eu vou ter que recorrer a essa especificação técnica para que eu consiga fazer o levantamento de um transformador que será meu. Tá? Então, eu vou fazer o levantamento,
A partir desse levantamento, eu vou verificar qual é o transformador a ser utilizado. Isso nós estamos falando com relação à potência desse transformador. Eu vou contratar uma empresa particular. Essa empresa vai fazer a instalação desse transformador, tá? Vai ser, digamos, uma pequena subestação. E depois, logicamente, é uma comunicação entre o cliente e a concessionária local. Vai realizar todo aquele processo burocrático, tá? Para chegar ao consenso, né? O transformador, a potência do transformador vai ser essa. E o resto é tudo parte burocrática, né? Essa parte de documentação. Beleza? Vamos lá. A especificação técnica 125, né, que ela não tem muito tempo. A última versão dela agora foi no ano passado, 2019, tá bom? Ela é aplicável a instalações novas, reformas, caso eu queira fazer um sistema de reforma também, ou caso eu queira realizar alguma ampliação, tá? Digamos que eu tenho uma fábrica e de repente a quantidade de carga presumida aumentou. Sendo assim, eu vou ter que verificar qual um outro possível transformador a ser utilizado. E a partir do momento que eu utilizo esse outro transformador, só um instante aqui, pessoal. A partir do momento que eu utilizo um outro transformador, eu vou ter que entrar em contato, entrar em comunicação com a ENA, porque o sistema é diferente, né? De uma fábrica, de uma indústria para uma residência, tá? Será então fornecida energia elétrica em tensão primária de 13.800 volts, ou 3,8 kV, ou 3,8 kV, tá? Então, a Enel ela vai fornecer para você uma tensão de 3,8, que é a tensão primária de distribuição. Esses 3,8 ele vai chegar na bucha do primário, do transformador, que você fez o cálculo, você fez o dimensionamento, você escolheu, tá? Para a partir daí eu ter minha alimentação garantida. Aí vamos lá. O projetista deve apresentar o memorial descritivo e demonstrativo de cálculo da demanda máxima presumível, tá? Existe um procedimento, pessoal, que tem na norma, falando sobre o método de cálculo para você determinar o transformador a ser utilizado, tá? Como sugestão, a Enel, ela entrega essa equação para você, ó, tá? Não é difícil, tá bom? Eu vou explicar parte por parte dessa equação e vocês vão ver como é simples. Aí, lá na norma, lá na especificação técnica, a Enel diz o seguinte, olha, como sugestão, a Enel apresenta a metodologia seguinte, tá? Que é essa equação junto com o procedimento. Podendo, no entanto, o interessado recorrer a outra fórmula de cálculo, desde que devidamente demonstrada e justificada. Então, a Enel deixa o cliente à vontade de ele procurar fazer sua metodologia. Digamos que o engenheiro ele tem um outro método para fazer o cálculo da demanda, que vai ser a partir desse resultado, dessa demanda, que ele vai determinar o transformador. E a Enel diz o seguinte, olha, você pode utilizar uma outra metodologia, desde que você vai demonstrar e vai justificar esse novo método de cálculo, né? Eu já participei de levantamentos, tá, de transformadores para indústrias, para fábricas, e eu vou dizer para vocês, eu não vi uma outra forma de utilizar a não ser essa. Porque vamos entender, se eu já tenho um método já pronto, que a Enel já me entregou, o procedimento para fazer o cálculo, eu vou ter dor de cabeça para querer fazer de uma outra maneira, então pelo menos, eu nunca presenciei isso, bom? O cálculo para você encontrar essa demanda vai ser 0,77, que já é um valor fixo, tá bom? Dividido pelo fator de potência, e esse fator de potência, quem vai determinar o projetista, tá? E quem já fez instalações elétricas sabe que o fator de potência para um circuito de iluminação é 1, e para o circuito de tomada de uso geral é 0,8. Só que o projetista, digamos, não, vou fazer o seguinte, para iluminação e para tomada eu vou deixar todos 0,9. Então, vai partir isso do projetista. Então, ele que vai determinar essa questão do fator de potência, tá? Multiplicado vezes A, e eu vou explicar o que seria o significado dessa letra A, que tem na norma, mais 0,7 vezes B, tá? Eu vou explicar esse 0,7 vezes B, mais 0,95 vezes C,
mais 0,59 vezes D, mais 1,2 vezes E, mais F, mais G. Esse resultado vai dar em kVA, que vai ser justamente a potência a ser atribuída do transformador. Quando eu encontrar esse resultado, eu tenho que procurar um transformador que tenha uma potência igual ao resultado ou maior do que ao resultado que eu encontrei. Com uma seguinte observação. Eu não posso ultrapassar 30% desse valor encontrado, tá? Então, digamos que eu encontrei um valor de potência X. Eu vou verificar a potência de um transformador, sendo essa potência maior. Se porventura essa potência ultrapassar 30% desse valor, eu tenho que justificar para a Enel que eu estou utilizando esse transformador, porque eu não tenho nenhum outro mais próximo, digamos, padrão, tá? de fábrica. Digamos que você fez o levantamento e o transformador que você iria utilizar, que iria lhe atender satisfatoriamente, seria o de 75 kVA. Aí digamos que você diz assim, não, mas eu acho que eu vou utilizar logo um de 500 kVA. Eu posso? Eu não posso. Eu tenho que primeiro justificar para a Enel por que eu estou querendo fazer esse superdimensionamento de transformador, tá? Então isso não existe. Quando você faz o levantamento, eu fiz o levantamento dessa potência, verifiquei qual é o transformador a ser utilizado. Eu não posso ultrapassar esses 30% e caso eu ultrapasse, eu tenho que justificar para a Enel. Então não é você querer colocar o transformador da potência que você quiser, você tem que justificar. Então tudo é um elo, tudo é uma comunicação que o cliente tem com a Enel, tá? Mesmo porque ao final disso tudo, a Enel vai fiscalizar, então vai passar por uma fiscalização. Não sei se aqui alguém já presenciou um caso de você colocar uma caixa de medidor, né, em uma casa do lado de fora, quando chega, a Enel verifica que está fora do padrão e volta. Então ela não instala. A Enel verifica, não está da altura certa. A altura não é essa, está faltando essa tubulação, está fora do padrão. Então a concessionária não faz. Tá bom? Até então, alguma dúvida, pessoal? Beleza? Pessoal, estou verificando aqui que faltam 4 minutos, tá? Que faltam 4 minutos. Então, ele vai seguir aquele critério mesmo dos 40 minutos. Eu peço aos amigos que, por gentileza, quando a conexão cair, a gente entra pelo mesmo link que vai dar certo, tá bom? Mas vamos lá, observações. Para o dimensionamento da potência desse transformador, tá aqui, olha, é o que eu acabei de falar. É admitido um valor de potência instalada de, no máximo, 30% superior ao do que você calculou. Eu calculei um valor de demanda e, segundo a Enel, só é admitido no máximo 30%, tá bom? Segundo a forma apresentada, desde que esse acréscimo seja plenamente justificado pelo projetista. Excepcionalmente, é aceito o valor de potência do transformador superior a 30 da demanda calculada. E olha a observação. Caso não haja comercialmente transformadores com potência igual, com potência nominal, que se enquadrem no critério acima, tá bom? Aí vamos lá. Quais são as potências que geralmente nós encontramos? Isso eu estou falando de valores comerciais, tá bom? Então, geralmente, os transformadores, isso nós estamos falando mais ou menos desse modelo parecido, dessa linhagem, as potências elas variam entre 15, né? Aí nós temos transformador de 30 kVA, transformador de 45, de 75, 112,5, 150, 225, 300, 500. Então, digamos, você fez o levantamento e a sua potência deu 50, alguma coisa. Então, você verifica que, digamos, 50 kVA, 50 passou de 45, embora esteja próximo, mas eu não posso utilizar. Eu tenho que partir para a próxima potência, que no caso é o de 75 kVA, tá bom? Mas o 50, se você fizer um cálculo aqui, do 50 até o 75, digamos que ele parte mais do que 30%. Aí, logicamente, você vai justificar, porque a potência que você encontrou desse transformador, né? Porque esses valores são padronizados, não foi o camarada que deu a doida e quis fabricar o transformador desse valor. Então, você vai encontrar no mercado esses transformadores, tá bom? De 15, 30, 45 e assim por diante. Então, são valores padrões que você vai encontrar.
tá? Até então, alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Porque acredito que vai ser bastante útil, tá bom? Nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito da fórmula que eu apresentei para vocês, tá bom? Vamos tirar aqui como exemplo um hotel. Conforme vocês estão vendo aí, já foi feito todo o levantamento de cargas, tá? Foi feito o levantamento da iluminação, das tomadas, do chuveiro elétrico, ar-condicionado, elevadores e assim por diante. Então, o técnico ele fez o trabalho de levantamento de todas as cargas, tá? Fez toda a descrição dessas cargas e a partir desse levantamento das cargas é que eu vou começar a aderir à especificação técnica 125 para, em cima disso, eu realizar o dimensionamento, tá bom? Vocês estão vendo aí a tabela. Então, um exemplo. Eu tenho, nesse caso, iluminação em tomadas com a potência de 160 kW e o fator de potência de 0,8. Nesse caso, o fator de potência foi determinado pelo projetista, né? Seja ele engenheiro ou técnico. Então, ele determinou o fator de potência sendo 0,8. Vamos citar aqui um exemplo. Vocês viram instalações elétricas que, para iluminação, o fator de potência é 1 e para a tomada de uso geral, o fator de potência é de 0,8. Mas digamos que o técnico ele queira definir o fator de potência para 0,9. Não tem problema. Então, isso vai ficar a cargo do técnico ou do engenheiro responsável, tá bom? Então, fiz o levantamento de iluminação e tomadas, adquiri uma potência de 160 kW, tá bom? Aí eu tenho aí, nesse caso agora, o chuveiro elétrico. Nesse caso eu tenho 18 chuveiros nesse hotel, uma potência individual de 3,5 kW. Aí eu tenho agora o ar-condicionado, que são 25 ar-condicionados, a potência de 12.000 BTUs. Eu devo explicar para vocês depois essa questão de BTUs, tá? Que BTU não é uma potência, é o que nós chamamos de unidade térmica britânica, que é a capacidade que tem de um ar-condicionado climatizar um ambiente, tá bom? Mas existe uma equivalência de BTU para kilowatts, tá bom? E nós vamos precisar fazer essa conversão, mesmo porque eu vou ter que atrelar isso na nossa equação. Nesse hotel também tenho 2 bombas d'água, tá bom? A potência individual dessa bomba é de 3 CV, 3 cavalos vapor. Um cavalo vapor transformado para kilowatt fica 0,736, então 1 CV vale 0,736 kW de potência, tá bom? Eu tenho uma especificação dizendo que uma das bombas é reserva. É interessante a gente se atentar para isso, porque se uma das bombas for em reserva, ou mais do que uma bomba for reserva, essas bombas que forem reservas, ela não vai entrar no cálculo, tá bom? Por questão de lógica, né? Se não vai entrar no cálculo, se não vai ser utilizada nesse presente momento, então, logicamente, não tem porque está incluído no cálculo. Eu tenho, nesse caso, 4 elevadores com a potência de 7,5 CV. Eu tenho um motor em processo industrial, nesse caso, 4 motores em processo industrial, com a potência individual de 3 CV. E eu tenho outras cargas não relacionadas, com a potência individual de 18 kW, fator de potência 0,9 e fator de demanda 0,6. Tá? Começando, verificando aqui a primeira letra, né, de acordo com a forma, no caso a letra A, é a demanda das potências em quilowatts para iluminação e para tomada de uso geral, calculado conforme a tabela 1. Essa primeira norma, essa primeira tabela que vocês estão visualizando, é o de fator de demanda para iluminação em tomadas. Então, eu verifico aqui, olha, que à esquerda de vocês tem a descrição, né? Se é uma residência, se é um banco, uma escola, um escritório, um hospital, um hotel, tá? Ou assim por diante. E à direita, você vai encontrar o fator de demanda respectivo a essa descrição. Se porventura eu quero fazer o levantamento de um auditório, eu verifico que o fator de demanda é de 100%. No caso, sendo banco, loja semelhante, também 100%. Quando eu parto já dessa parte em diante, um exemplo, para escolas, eu tenho 100% de demanda, de fator de demanda, para os primeiros 12 kW.
e 50% de fator de demanda para o que exceder de 12 kW, tá? Então, como na fórmula eu não posso, de forma nenhuma, utilizar porcentagem, eu vou ter que pegar esses valores e vou ter que dividir por 100. Ou então voltar 2 casas para a esquerda, tá bom? Porque eu não posso colocar porcentagem no cálculo, eu tenho que tirar. Então, como é que eu faço para tirar a porcentagem? Eu pego esse valor e realizo a divisão por 100, tá bom? Vai ficar mais fácil, à medida que a gente for passando os exemplos, vai ficar mais compreensível, tá bom? O exemplo. No nosso caso lá anterior, como a potência atribuída lá foi 160, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. 160 é a potência atribuída à iluminação e tomadas, tá bom? Então, vamos lá. Como é hotéis e semelhantes na descrição, para o fator de demanda diz o seguinte: 50 para os primeiros 20 kW, 40% para os seguintes 80 e 30% para o QCD de 100. Vocês não irão enxergar agora 50, mas sim 0,5. Vocês não irão enxergar 40 e sim 0,4. E não vão enxergar 30 e sim 0,3. Porque esse valor será dividido por 100. Tá bom? Aí vamos lá. Se você analisar, começando, 50 para os seguintes 20. Então, comecei 0,5 vezes 20. Então, aqui são 20 kW. Continuo. Mais 40, ou seja, 0,4 vezes 80. Nesse caso, agora eu fechei 100 kW. Então, eu tenho 20 somado com 80. Fechei 100. Como a potência é de 160 kW, então eu continuo. 30% para o QCD de 100. Então, como passou de 100, a potência é 160, então será de 0,3 vezes 60, tendo como resultado total da letra A 60 kVA. Então, veja, eu já encontrei na fórmula, né? Eu fiz esse levantamento e encontrei já a letra A com valor de 60. A minha ideia, pessoal, é de pegar essas letras, né? Encontrar o resultado de todas essas letras para, no fim, a gente fazer o cálculo da demanda. Tá bom? Eu tenho agora a letra B, que é a demanda de todos os aparelhos de aquecimento, em kVA, né? Chuveiro, aquecedores, forno, assim por diante. Eu verifico pela tabela 2. Como no exemplo citado são 18 aparelhos, aí eu verifico aqui na tabela 2 o número de aparelhos, verifico o fator de demanda também, sendo que essa coluna equivale à potência individual até 3,5 kW, e aqui uma potência individual ultrapassando já a potência de 3,5 kW, tá? Então vamos lá. Como são 18 aparelhos e a potência individual é, no caso de 37, eu vou ter que dividir por 100, vai ficar 0,37. Então são 18 chuveiros vezes 3,5, que é a potência lá, que nós colocamos lá naquela tabela, vezes 0,37, que é o fator de demanda, no qual eu encontrei um resultado de 23,31 kVA, tá bom? Vamos deixar todos esses resultados dados em kVA, no final a gente vai fazer esse somatório. A letra C equivale à demanda dos aparelhos de ar-condicionado dado em quilowatts, tá? Eu vou fazer uma observação e um parêntese acerca de ar-condicionado, porque lá no exemplo eu tenho uma potência dada em BTU, e eu preciso passar essa potência para quilowatt, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro para a tabela 3. A tabela 3 da ET 125 diz o seguinte: fator de demanda para condicionadores de ar. Aqui são números de aparelhos e aqui o fator de demanda. Como no caso lá, eu acredito que foi 25 aparelhos, se eu não me engano, então ele está entre 21 a 30, fator de demanda é 80, que no caso vai ser 0,8, porque eu dividi esse 80 por 100. Tá? Aí vamos lá. Além daquela tabela 3, eu retirei um pedacinho da especificação técnica, no caso 126 agora, norma essa que ficou no lugar da NT 003, tá bom? Então, essa tabelazinha, ela se refere à potência de condicionadores de ar do tipo janela, e eu tenho aqui a capacidade nominal, dada em BTU, e eu tenho a potência dada em quilowatts, tá bom? Como são 12 BTUs a capacidade para cada ar-condicionado, tá bom?
Então, 12.000 BTUs para a potência passada para quilowatt fica 1,90. Jogando tudo isso no cálculo, então como é que nós vamos fazer? Serão 25 ar-condicionados vezes 0,8, por quê? Porque é entre 21 a 30, né? Vezes 1,9 kW, que no caso é 12.000 BTUs, tá? Tive como resultado 38 kVA. Vou até fazer aqui só para conferir. 25 vezes 0,8 vezes 1,9. Encontrei como valor 38 kVA. Continuando, eu tenho agora a letra D. A letra D, a potência nominal em kW das bombas d'água do serviço de instalação, tá bom? Nesse caso, nós não iremos considerar a bomba de reserva, conforme eu falei para vocês. Como lá na tabela tinha duas bombas, então, como é reserva, só vai entrar no cálculo uma. Então, vai ser uma bomba, né, de 3 CV, e o 0,736 é porque 1 CV equivale a 0,736 kW. Tá bom? Fiz esse cálculo, adquiri como valor 2,20. Então, eu peguei 1 vezes 3 vezes 0,736, adquiri com valor 2,20. A letra E, no caso agora, é de ar-condicionados, tá? Eu vou fazer o levantamento de ar-condicionados. São 4 ar-condicionados lá no exemplo. A potência individual desses elevadores é de 7,5 CV. Mais uma vez, eu vou ter que passar para quilowatt. Então, eu vou ter que multiplicar por 0,736. E o 0,60, da onde foi que eu tirei? Eu tirei pela quantidade de elevadores através do fator de demanda. Como são 4 elevadores, então eu tenho como fator de demanda 60, que nesse caso eu dividi por 100, ficou 0,60, tá? Fiz todo esse cálculo, então você pega a calculadora, multiplica 0 vezes 7,5, vezes 0,736, vezes 0,60, e você vai adquirir o valor de 13,24. Tá bom? Fiz arredondei, ficou 3,25. O valor de F, pessoal, o valor de F já é diferenciado. Ele vai ser determinado por uma expressão que existe dentro da especificação técnica, que é um somatório. Então, o F será um somatório, a letra sigma, né, representa o somatório de 0,87, que é um valor fixo, vezes a potência nominal dos motores dado em CV, tá? Veja que nesse caso eu não preciso passar para quilowatt. A potência vai ser em CV. 0,87 vezes a potência nominal, vezes o fator de utilização dos motores, baseado na tabela 5, vezes o fator de simultaneidade, baseado na tabela 6. Tranquilo? Aderindo essas tabelas, eu verifico que como o motor citado no exemplo é de 3 CV, então eu vejo pela descrição que se enquadra nessa parte aqui de 3 a 15 CV, fator de utilização 0,8. Esse valor ele é um valor adimensional, ou seja, ele não tem nenhuma unidade acompanhando, tá bom? O fator de simultaneidade, através da tabela 6, verifica que motor de 3 CVs, e no exemplo lá sendo 4 motores, eu tenho 0,8 como valor de fator de simultaneidade. Juntando essas fórmulas, eu tenho 0,87, que é o valor fixo, vezes 4 motores de 3 CVs, vezes 0,8 do fator de utilização, vezes 0,8 do fator de simultaneidade, tá? De acordo com o número de aparelhos. Adquiri como resultado 6,68 kVA. Show? Por último, agora eu vou encontrar as outras cargas não relacionadas em kVA. Neste caso, então, o projetista deve estipular o fator de demanda característica das mesmas. Nesse caso, a tabela lá citou da seguinte forma: potência instalada 18 kW, 0,9 é o fator de potência e 0,6 é o fator de demanda. Então, você multiplica 18 por 0,9 e com o resultado divide por 0,6, encontrando o resultado, no caso de 27 kVA. Beleza? Próximo procedimento, pessoal, agora é juntar todas essas fórmulas, tá? Todos esses resultados, né, adquiridos de acordo com cada letra,
para depois a gente jogar em cima dessa equação. Uma vez que eu encontro o valor da demanda, eu vou verificar qual é o transformador ideal, né? O transformador a ser utilizado tem que ser, no caso, igual a essa demanda que eu encontrei, ou maior do que essa demanda, tá? Obedecendo aqueles critérios do limite, né? No caso de 30%. Só que, vamos lá, se eu tenho um valor de potência X, conforme eu tinha citado, e o transformador que eu tenho mais próximo, ele já ultrapassa esses 30%, logicamente, eu vou justificar para a Enel que eu não tenho um transformador, tá? Eu não tenho um transformador comercial com um valor que seja o mais próximo, certo? Antecedendo, que esteja dentro desse parâmetro de 30%, tá bom? Então, isso é comunicação entre o cliente e, no caso, a Enel. Tranquilo? Então, vamos seguir o procedimento. Tá, sim. Pronto. Feito isso, o próximo procedimento é pegar aqueles resultados e jogar em cima dessa fórmula. Então, vamos lá. Na fórmula diz o seguinte: demanda vai ser igual a 0,77. Esse valor já é um valor fixo na norma, tá bom? Dividido por 0,8. Esse 0,8 foi o fator de potência utilizado na tabela inicial, tá? O projetista, ele determinou o fator de potência sendo 0,8, vezes 60, que no caso 60 foi o valor de A que nós encontramos, mais 0,7 vezes B, e aqui é o valor de B que nós encontramos, 23,31, mais 0,95 vezes C, esse C é o 0,38, né? Depois vou dar só uma verificada se é 0,38 mesmo. Dá uma olhadinha. Qualquer coisa a gente faz aqui na hora. Mais 0,59 vezes D, que é 2,20. Mais 1,2 vezes E, esse é 13,25. Mais F, 6,68. Mais G, que foi 27. Tá bom? Aí a gente vai fazer todo o procedimento de cálculo para chegar ao resultado. Mas deixa eu só dar uma verificada aqui. Aqui no caso é a letra A, aqui é a letra B e aqui é a letra C. Só voltar aqui na letra C, para a gente conferir. Letra C aqui foi 38, né? Vamos voltar para cá. Pronto. Então aqui no caso foi 38. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. 38 aí tem 0,38. Só voltar aqui para corrigir, que é para não ter nenhum erro, tá? Isso aqui 38. Pronto, 38. Aí nós vamos conferir, tá? Conferir aqui o resultado, ver se ele está correto. Então, você pode fazer por partes. Divide 0,77 por 0,8, vai dar um resultado. Pega esse resultado, multiplica por 60. Com esse resultado, aí abre o parêntese, 0,7 vezes 23,31, mais, abre o parêntese, 0,95 vezes 38, fecha parêntese, mais. Então, você vai fazendo esse procedimento. Se você tiver com calculadora, pessoal, eu peço que vocês façam esse cálculo, tá? Só para a gente acompanhar o valor, que eu acho interessante que mais pessoas façam, para não ter perigo de divergência de resultado, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o 0,77, dividir por 0,8, fecha parênteses. E aperte igual. Ele vai apresentar um valor, que no caso é 0,9625. Multipliquei por 60, deu um valor. Pronto, então eu já encontrei essa primeira parte. Continua o cálculo. Mais 0,7 vezes 23,31, fecha parênteses e assim por diante, tá? Dá uns 3 minutinhos só para vocês fazerem esse cálculo. Oi? Professor, pode repetir do começo, por gentileza? Posso sim. Você vai dividir o 0,77 por 0,8. Nesse caso aqui, se você for fazer com o passado, não precisa nem abrir parênteses. Você simplesmente pega o 0,77 e divide por 0,8. Pronto, vai adquirir um resultado. Com esse resultado, você multiplicou por 60. Aperta igual de novo.
Você fazendo dessa forma, não tem como errar. Aí continua, mais, abre parênteses, 0,7 vezes 23,31, fecha parênteses. Aí vai continuando, mais, abre parênteses. Aí segue com esse roteiro de cálculo, nós vamos ver se a gente encontra o resultado correto. Tá bom? Vê se vocês tentam fazer aí, 2 minutinhos. Professor, Oi? o resultado da divisão aí é mais 60 ou divide por 60? Divide. Vamos ver aqui. Divide, tá? Divide, né? Isso. Divide por 60, né? Divide por 0,6, tá? Não é 70 não. 0,6. Aí 0,95 vezes 38, aí vai continuando. Já na parte de 6,68 e 27, eu já não preciso abrir parênteses, né? Nem fechar parênteses. Porque eu não tenho nenhuma outra operação. Então, faça aí só para a gente conferir. No caso da letra A foi 60, né? Só conferindo aqui. A letra A foi 60, mediante o cálculo que nós fizemos. O B foi 23,31. O C foi 38, 0,95 vezes C. 0,59 vezes D. O D foi 2,20. Né? O D foi 2,20. A letra E foi 13,25. Letra F foi 6,68. E no caso o G, que nós acabamos de fazer, teve como resultado 27. Eu fiz o cálculo aqui, pessoal. Eu adquiri um valor de 161, no caso, ponto 145. 161,04, né? Que foi o valor encontrado. 161,04. Eu também tenho isso aí, professor. É isso? Eu gosto que mais pessoas façam comigo, que eu possa acontecer de ter um velho deslize também. Deu quanto aí, professor? Deu 161,04. Ponto 0,45. Isso. 0,45, né? O meu deu 103,45. 103,45. Ixi, não, aí é uma diferença meio absurda, né? Hoje. Vou fazer de novo. Tem que dar verificado qual foi a divergência aí, né? Tá? Então, se você fizer esse procedimento, você vai adquirir esse resultado de 151,04. Eu costumo fazer mais do que uma vez, porque pode acontecer de sem querer eu esquecer um ponto, né? Esquecer algum detalhezinho qualquer e isso interferir no resultado. Pessoal, qual foi o resultado aí que deu? 161,04. O meu deu 119,20. Eita, papo. Errei aonde? Olha, deixa eu ver se eu só um instante aqui, ver se eu encontro aqui. Deu muita diferença. De 119 para
161 é muita coisa. Aí vamos ver se a gente confere agora, né? Deixa eu ver aqui. Não divide primeiro esse parênteses aí, né? Aí multiplica por 60, é? Vocês estão vendo a calculadora aqui? Não. Estão vendo a calculadora? Pô, Sim. Pronto, vamos fazer aqui na calculadora. Então vamos lá. Procedimento, vamos lá. 0,77, vou fazer compassado. Dividido por 0,8. Igual, pronto. E o valor. Agora eu vou multiplicar esse valor por 60. Alguém só desliga o áudio, por favor. Multipliquei por 60, pronto, adquiri esse valor. Então, já encontrei essa parte. Aí, vamos lá. Mais, abro parênteses, aí começo. 0,7 vezes 23,31. Aí eu fecho parênteses, mais, abro parênteses de novo. 0,95 vezes 38, fecho parênteses, mais, abro parênteses de novo, 0,59 vezes 2,20 ou 2,2, tanto faz, vamos dar 2,20. Aí eu fecho parênteses. Aí continuando, né? Parei aqui. Então, mais, abro parênteses, 1,2 vezes 13,25, fecho parêntese, mais 6,68, mais 27. Então, o resultado deu 161,045. Coloquei só 0,4 mesmo. Certo? Aí vamos lá. Qual o transformador que eu vou utilizar nesse caso, né? Como deu 161, no caso eu tenho um transformador de 150, que seria, digamos assim, o mais próximo. Só que eu não posso utilizar um transformador de 150. Então, qual o próximo, digamos, passando dele, depois de uns 161? Alguém sabe informar? 225, não? 225. Seria, aí vamos lá, você, vixe, mas eu acho que vai ultrapassar aí muito essa porcentagem, mas é aquele caso, como eu não tenho, só um instante. Como eu não tenho nenhum outro transformador que seja assim mais encostado dele, eu tenho 150, 150 é uma potência menor, não posso utilizar. Tem que ser um valor de potência passando. Então, nesse caso, o que vai ser utilizado vai ser a potência de 225 kV. kVA, no caso, né? Kilovolt ampere. Certo? Até então, alguma dúvida, pessoal? Depois eu tenho que refazer o meu, deu 174. Tranquilo. Eu tenho que refazer aqui. É o que eu estou dizendo, é tudo a questão de você praticar, né? E outra, é prestar muita atenção nessa questão do parênteses, porque eu não posso fazer direto. Porque se caso eu tente fazer direto, provavelmente vai haver divergência de resultados, tá? Então pode fazer com o passado, não tem problema. Pega o 0,77, divide por 0,8, aperta igual. Pronto, já deu aquele valor. Com esse valor, você multiplica por 60, igual. Pronto, já adquiriu esse valor. Mais. Abre Isso, eu faço assim, eu faço assim, parêntese por parêntese. Vai fazendo parte que já não tem perigo de errar. E outra, se você fizer de maneira compassada, aí você anotou aquele valor. Pronto, agora eu vou fazer só mais uma vez para desencargo de consciência. Já foi. Tá bom? Professor, pergunta. Fica à vontade. Tu disse que o cálculo deu 161,045. Isso. Um transformador de 150 já é pouco, né? É então, porque é menor do que essa demanda que eu encontrei, né? Pois é. Aí vai ser um transformador de 225. Aí eu te pergunto, a Eni vai aceitar ou tem que fazer outro tipo de projeto para ela? Não tem como fazer outro tipo de projeto, não.
Agora, lógico, tudo é comunicação, né? Eu vou comunicar, no caso, com a Enel para informar que o valor da demanda foi esse, né? Eu vou ter que apresentar. E, lógico, tudo acompanhado de uma anotação de responsabilidade técnica, vai ter um RT, vai ter toda a documentação. E a Enel ela vai chegar à conclusão que, como esse valor foi o valor encontrado, então o transformador a ser utilizado vai ser esse. Então, logicamente, tudo vai ter que ser justificado perante a concessionária local. Mas nesse caso aí, pessoal, eu tenho essa carga mais 30% que eu tenho que justificar. No Não, caso, eu encontrei seria o valor máximo passando dessa demanda, entendeu? Entendi. Aí pronto, aí justifica no Ah, projeto. mas se pode passar de 30%? Pode. É justamente nesse caso, em que o intervalo de 150 para 225 é um intervalo muito grande. É diferente de um transformador de 15, você já tem um transformador de 30. Certo? Ou de um transformador de 30 tem um de 45. Então a diferença, como não é tão exorbitante, entendeu? Ei, professor, Oi. no caso, se eu quisesse aumentar minhas cargas para chegar perto de 225, dava certo? Se o quê? Não entendi. Pode repetir a pergunta? Aumentar a minha carga para chegar perto do transformador, dava certo? Se tu colocar a tua carga, não entendi, te juro. Se eu aumentasse a minha carga, aumentar para chegar perto do transformador de 200. Não, aí fica a seu critério. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Tu fez o levantamento, a tua demanda é esse valor. Tu já colocou um transformador de 225. Então, você pode trabalhar com aumento de carga, aí já fica a seu critério. Até esse valor de 225. Entendeu? Vamos dar um exemplo. É a capacidade desse transformador. Vamos dar um exemplo. Digamos que na minha casa, o valor da tensão ele está muito baixo. Ou seja, eu estou sofrendo uma subtensão. Eu verifico a tensão, vou medir lá na tomada, não está dando 220, está dando 212, um exemplo. Então, nesse caso, eu vou verificar porque tem alguém puxando carga demais. Ou então, vamos dar um exemplo. Aquele transformador que está na rua, há muito tempo é o mesmo transformador que alimenta essa quantidade de residências. Aí, o que é que acontece? Com o passar do tempo, essa quantidade de residências aumentaram, uma família fez uma casa em cima, e acabou muita gente pegando carga naquele transformador, sendo que a potência do transformador não aumentou. Aí, qual seria o próximo procedimento? Nesse caso, o próximo procedimento seria tão simplesmente a concessionária local trocar o transformador por um transformador de uma potência maior. Porque já está no gargalo a questão da capacidade. Show? Beleza? Então, pessoal, eu devo colocar para vocês, daqui a pouco eu vou colocar para vocês as tabelas, vou mandar no grupo de vocês, vou colocar também lá no site do CPE. Vou fazer esse vídeo fazendo a explicação do acesso, porque estou vendo que está tendo alguma dúvida, né? No caso, por parte de alguns, tá? Eu vou tentar sanar essas dúvidas e eu vou colocar os demais vídeos que ainda estão em falta. Então, se você verificar lá, vai ter a playlist das aulas, sendo que eu acredito que só a aula 2 e a aula 4. O módulo 2 e o 4 é os módulos que não estão lá, tá?